gente, boa tarde, né? A gente gostaria de agradecer, né, a convite, né? O SOF, a gente sempre está fazendo esses projetos, né? A gente sempre está tentando disseminar mais essa questão da educação financeira, porque a gente está vendo hoje que tem muitos influenciadores de finanças falando sobre isso, falando sobre aquilo, mas aí tem aquela questão que faz a gente pensar, será que, de fato, o que eles estão falando que faz sentido para mim, para que eu possa aplicar? Que ferramenta que eu deveria aplicar para mim que seria melhor, né? Então, por isso, a gente preparou, né, a Tamara e eu, nós preparamos alguns insights mesmo sobre planejamento. E aí a gente vai mais uma conversa, né, sobre planejamento, como que seria, como que tá as questões, né, as finanças pessoais e como que a gente pode se preparar para ter informações para tomar a decisão que melhor se adequa à nossa vida financeira, tá? Então, eu gostaria de me apresentar. Então, eu sou a Natácia, eu faço graduação em Ciências Atuariais. É um curso da FEA-USP, né, que trata sobre administração de riscos, previdência. Então, inclusive, eu estou até fazendo agora uma pesquisa em previdência, que é um tema bem importante. E aí a Tamara se apresenta também. Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Tamara, eu sou estudante de economia na USP. Estou fazendo uma pesquisa em gestão de custos, mas é com o laboratório de gestão estratégica de custos do Instituto não, né? Da Coordenação de Contabilidade. E estou no SOF faz pouco tempo, a Natácia está mais tempo do que eu, só que é um prazer estar aqui e representar o SOF para vocês. Obrigada. Você pode trocar de lugar comigo? Eu vou começar? Pode. Você quer falar só da missão? Aí eu continuo? Pode ser. Bom, então, para começar, né, a missão do SOF, o SOF é um projeto de extensão dos professores da faculdade, né, do diretor dos professores do departamento de Econo. Eles criaram esse SOF. Qual foi o motivo? Eles perceberam que falar sobre educação financeira, ele exige mais uma troca de ideias do que simplesmente só conhecimento. Então, em 2015 foi criado esse projeto. Ele não é uma entidade estudantil, então é um projeto coordenado pelos professores, mas também tem a supervisão dos alunos, para a gente ter uma forma mais autônoma de realmente estudar a parte teórica e aplicar com as pessoas, e a gente começou a aplicar isso. Então, o objetivo é a educação financeira para trazer autonomia e trazer também informações para que as pessoas possam tomar suas decisões e não ficar baseada em informações alheias e sempre dependendo, né? Então, esse é o foco do departamento, da criação desse projeto no departamento, né? E vale ressaltar que o nosso serviço ele é totalmente gratuito, então qualquer das nossas consultas elas são feitas de maneira 100% gratuitas. A gente privilegia muito o engajamento, então as nossas consultas são individuais e a gente procura sempre o meio da conversa. A gente nunca faz atendimentos por mensagem e tudo mais. A gente procura o engajamento do cliente. Exatamente, é uma consulta. E personalizada também, porque a gente avalia caso a caso. A gente usa soluções gerais, considerações gerais, mas a gente procura dar uma personalizada para cada cliente, porque cada caso é um caso, né? A gente procura soluções viáveis para os nossos trabalhos, então a gente procura a planilha do Excel, que é acessível para a maior parte das pessoas. Para quem não tem acesso fácil às planilhas do Excel, a gente utiliza papéis, a gente manda uma planilha para que o cliente possa imprimir, ou a gente recomenda anotação no caderno, algo do tipo, mas a gente nunca vai solicitar algo pago para o cliente, né? A gente pode até recomendar aplicativos, mas aplicativos gratuitos. Se a gente recomendar algum aplicativo pago, a gente deixa isso bem claro para o cliente. Olha, o aplicativo é pago, a gente não consegue ter acesso, mas a gente tem a metodologia principal, que é a utilização da planilha. Então, é uma solução viável para a criação de um planejamento financeiro. A gente procura muito, a gente preza muito pelo diálogo e pelo respeito. Então,
Apesar do seu caso, a gente nunca vai te respeitar ou falar algum conselho que não condiz com a ética. E a gente mantém o sigilo completo. Então, seja qual for o seu caso, você deu um golpe na sua empresa, a gente não vai contar para ninguém, porque é uma questão de ética do projeto. E a gente faz serviços diversos, desde que sejam para pessoas físicas, né? A gente tem consultores capacitados, os nossos consultores atualmente só está sendo eu e a Natácia, e o nosso coordenador, que é um aluno de mestrado. A gente faz análise de investimentos em renda fixa. A gente atualmente não está vendo renda variável, porque é uma coisa muito difícil de ensinar as pessoas, e também tem a questão de você pode perder dinheiro, né? E aí a pessoa vai perder dinheiro, vai vir atrás da gente que recomendou a renda. É porque o estudo de renda variável, até para a gente que estuda na graduação, por exemplo, a gente tem matérias específicas para o mercado financeiro. Então, por exemplo, a gente já estudou que estima-se no mínimo uns 6 a 8 meses só focado em estudo de renda variável. E a gente percebeu que no Brasil, a gente sabe que no Brasil a economia ela não é estável, ela tem oscilações, às vezes as oscilações são bruscas, outras mais duras, né, vamos dizer assim. Então é difícil precificar e olhar essas ações com tanto tempo para olhar. Então a gente pensou o seguinte: é melhor uma busca de renda fixa na área de investimentos, porque é uma coisa que é perceptível a curto, médio e longo prazo, dá para ser mapeado e é uma coisa mais segura. Com certeza. Então, trabalhar com essa questão de incerteza, imprevisibilidade, como é o cenário do Brasil, trabalhar com essa sensação de perda no momento que a gente sempre vive numa cultura que sempre está sentindo que a gente está sendo tirado alguma coisa, fica uma sensação de medo. E o que a gente menos quer nas finanças é ter medo. Então, se ter medo de algo, isso impulsiona você não fazer. Então, a gente acaba congelando e não vai. Então, por esse motivo, a gente sempre pensa em umas coisas mais concretas, pragmáticas e que a gente possa realmente replicar. Então, essa é a ideia da educação financeira. Se a educação financeira não está sendo replicada, então, realmente, ela precisa ser revista. Isso. E também vale ressaltar que a gente tem um curto prazo para atender os clientes. A gente, geralmente, se são clientes que procuram análise de investimentos, a gente só tem um atendimento e um retorno. Então, são 2 conversas. Para clientes que têm questão de dívida, a gente está com um programa de acompanhamento, mas em 2 atendimentos a gente não consegue explicar a imensidade do portfólio que é as rendas fixas. E também tem a questão de você exigir um tempo muito maior focado na renda fixa, por isso que tem variável. Por isso que tem muitas pessoas que saem do trabalho e ficam no mercado financeiro. São os mercadores, né? Eles abandonam o trabalho e se dedicam totalmente ao mercado financeiro, porque se você tem tempo, se você tem conhecimento, consegue se dedicar a isso, você consegue ter uma boa renda e viver de renda. Mas se você não consegue, você pode perder dinheiro. Então, é uma aposta. O mercado financeiro é uma aposta e exige muitos métodos para a gente explicar isso. É por isso que a gente foca mais em investimentos em renda fixa. A gente também ajuda as pessoas em organização das dívidas, endividados no geral. A gente tenta explicar a eles como sair dessa situação, então, principalmente através dos acompanhamentos. E a nossa análise nos acompanhamentos são as nossas planilhas, que em breve eu já vou mostrar. A gente também vou passar rápido por aqui, a gente também faz análise de investimentos, organização financeira, análise de financiamentos, análise para aquisição de bens, e para aposentadoria também, como a Natácia falou. A gente já atendeu desde 2015 mais de 1.000 pessoas. E agora vamos direto ao assunto que mais importa, que é as finanças pessoais. Vamos começar com um assunto muito importante, que são as crenças limitantes sobre o dinheiro, né? A gente é criado numa sociedade que coloca o dinheiro como uma coisa ruim, por isso que muitas pessoas não aprendem sobre finanças tão cedo. Pensamentos como dinheiro é sujo, dinheiro não traz felicidade, dinheiro foi feito para gastar, todos esses tipos de pensamento, eles, de certa forma, limitam o nosso conhecimento sobre as finanças e limitam a nossa organização também. Quem aqui já não falou uma palavra dessas, né? Uma frase dessas? Eu aposto que pelo menos uma dessas frases algum de vocês falou. Então, o dinheiro é feito para gastar, daí não vem aquela sensação de poupar, né? Então, recebi já
Já desfaço dele. Exatamente. Então, o problema de você ter esse tipo de pensamento impregnado na nossa cultura impede a gente, cria uma barreira para a gente falar sobre finanças pessoais e falar sobre dinheiro. A gente costuma falar, né, quando a gente está fazendo palestra, não eu, porque é a minha primeira palestra, mas o nosso coordenador, ele falou que pede para as pessoas colocar num pedaço de papel, o seu salário, e ver quantas pessoas têm interesse em compartilhar esse papel com outras. Quase ninguém tem interesse em compartilhar, porque dinheiro é um tabu. Então, não só esses pensamentos limitantes, mas o fato de salário, de quanto você recebe, a sua renda ser um tabu, também é um problema para a gente organizar as finanças. Então, é por esse motivo que o planejamento financeiro e o conhecimento sobre finanças ele é tão importante. Vamos falar sobre alguns tópicos importantes, né? Porque a gente precisa ter um planejamento financeiro. Primeiro, porque contribui para a realização de sonhos. Se vocês pensarem assim, qual é o seu sonho? Todos eles, quase, eu acho que até hoje eu não achei nenhum que não inclua dinheiro. Todos incluem dinheiro de alguma forma. Quero comprar um carro? Você precisa ter dinheiro. Quero comprar um apartamento? Preciso ter dinheiro, né? Um apartamento próprio, um carro privado. Quero ter filhos? Precisa ter dinheiro. Todos os sonhos, de certa forma, eles precisam de dinheiro. Então, um planejamento financeiro, ele contribui muito para isso, para que você consiga, lá no futuro, realizar os seus sonhos. Ele te auxilia a ter uma reserva de emergência. A reserva de emergência ela vai cobrir os seus imprevistos. Meu carro quebrou, teve um vazamento na minha casa, estou desempregado. O que você vai fazer? Vai o quê? Usar o cartão de crédito? Tem que ter um limite alto. Então, é por isso que você precisa ter uma reserva de emergência. A gente fala que a reserva de emergência ela tem que ser 6 vezes as suas despesas fixas. Lá na frente eu vou falar um pouco mais sobre despesa fixa, mas, em tese, tem que cobrir 6 meses do seu orçamento que você tem que pagar todo mês. 6 meses da soma de aluguel, conta de luz, tudo mais. Então, é um valor, de certa forma, alto, mas que lá na frente, se você tiver um imprevisto muito grande, tipo um enchente que acabou com a minha casa, você consegue se recuperar. Né? Se você não conseguir uma reserva de emergência, o que você pode procurar? Seguros. Então, um seguro residencial, um seguro de vida, um seguro de saúde, para, né, ficar salvo desses imprevistos. Outro ponto importante do planejamento é que te auxilia a se planejar para o futuro, então não só para realizar os sonhos, mas se planejar para o futuro no geral. Tem o Natal chegando aí, como você vai se planejar para os custos a mais que são do Natal? Vai fazer uma viagem daqui a uns meses também, como você vai se planejar para fazer essa viagem? Através do planejamento financeiro. A maioria das coisas, quase todas as coisas que a gente vai fazer hoje no presente precisam de dinheiro e a gente precisa se planejar para elas se a gente quer que elas deem certo. O planejamento também te ajuda a evitar dívidas e juros. Então, se você tem um planejamento, você sabe quanto você ganha, você sabe o que você tem que pagar, e isso vai te deixar muito menos vulnerável às dívidas. Né? Vai ter dívida, obviamente, se acontecer um imprevisto e você não tiver uma reserva de emergência. O planejamento também te ensina a fazer investimentos. Se você tem uma reserva de emergência, o recomendado é que você tenha um fundo de investimento para deixar o seu dinheiro lá, rendendo, porque é um dinheiro bem alto, né? Então, se você deixar ele lá embaixo do colchão, ele não vai render nada. Agora, se você tira ele e coloca no banco, talvez até mesmo na poupança, que é o que todos nós estamos mais acostumados, ele vai render pelo menos um pouco. Então, vai ser bom, porque te ajuda a criar a mentalidade de investir, mas também, se você quiser investir para, sei lá, ter a sua casa própria, você também pode colocar isso no investimento. E te protege para vir de problemas por conta da reserva de emergência, por conta de você não ter dívidas, enfim. Planejamento financeiro é bom por esses motivos. Aqui eu pontuei alguns pontos importantes de como se organizar, que eu vou passar por eles por partes, né? O primeiro ponto importante é que é muito, muito, muito importante que vocês administrem e controlem todos os seus gastos, inclusive os pequenos gastos. A gente tem 2 categorias de despesas, né? Como eu falei, a gente tem as despesas fixas, que são essas despesas que geralmente é um valor que vem igual todos os meses. Então, aqui, dá para vocês verem. Aqui vocês têm o aluguel, tem despesa com internet, com celular. Geralmente, esse valor não altera, né? O plano de celular é quase sempre o mesmo valor, o aluguel é quase sempre o mesmo valor, mesma coisa com a internet. Então, são despesas fixas.
As despesas variáveis, elas variam de acordo com o seu consumo. Se esse mês você consumiu mais de energia, você vai pagar um pouco mais de conta de luz. Gastou um pouco mais com transporte, combustível, estacionamento, transporte por aplicativo, ônibus, vai vir mais. Mesma coisa com mercado e farmácia. Então, são despesas variáveis, mas que são despesas. Só que é importante vocês se atentar para as despesas que não são 3 espiãs demais, são as 3 espiãs de menos, que são as despesas invisíveis, as inofensivas e as sazonais. As invisíveis é aquelas que, quando chega a fatura, você dá um pulo para trás e fala, ué, como isso daqui apareceu? Porque você não sabe de onde veio, você simplesmente só gastou, não anotou, e aí chegou um negócio lá de R$500 e você recebe 200. Então, tem que tomar cuidado com essas despesas que são invisíveis, com as despesas que são inofensivas. Se for falar, só tem a cara. Porque você acha, é um cafezinho, é um pãozinho de queijo. Só que isso multiplicado pelas pessoas da sua família, pelos dias do mês, lá no final do mês se torna uma coisa muito mais grandiosa. Então, tem que tomar cuidado com essas despesas inofensivas. E, principalmente, com as despesas sazonais, que adoram uma comemoração. Despesas de aniversário, de Natal, que está chegando, Black Friday, todas essas despesas que são sazonais, elas precisam de um pouco de atenção. Tá vendo que o Natal está vindo? Utilize o planejamento financeiro para você conseguir saber o quanto você vai poder gastar com essa despesa, com a sazonalidade, né? Então, o Natal chegando, vou precisar gastar R$500 com ceia de Natal. Planeje para ter esses R$500, porque senão você vai passar janeiro, fevereiro, março, duvidar 2023 inteiro pagando isso, que foi uma questão de sazonalidade. O segundo ponto para se organizar financeiramente bem é criar uma planilha ou qualquer outro meio para que você consiga ter controle das suas finanças. Então, pode ser um aplicativo, uma planilha, um caderno, o que for melhor para você. Aqui a gente colocou, colocou um pouquinho mais para frente a nossa planilha, que, como eu falei, é a nossa metodologia principal, mas da maneira que vocês acharem melhor, tudo bem. A gente super recomenda a planilha, lá eu vou falar um pouquinho mais por que a gente recomenda. Mas, se vocês não tiverem facilidade e tudo mais, o importante é que vocês, de certa forma, anotem esses gastos, contabilizem ele e deixem ele disponível para quando vocês precisarem ver, vocês terem acesso. Né? Chegou meu salário, preciso ver o que eu preciso pagar. Não dá para você ver na hora. Chegou agora meu salário. Você tem que estar sabendo muito antes o que você tem que pagar. Então, aqui a gente colocou a planilha. A parte inicial da planilha é essa parte de cima, que são as receitas. As receitas incluem tudo aquilo que entra na sua conta em cash, em dinheiro. Então, o seu salário líquido, aqui não é bruto. O restante que sobrou do mês anterior, a gente também contabiliza na planilha para a gente conseguir fazer com que a planilha reflita o que tem na sua conta bancária. Então, para essa cliente aqui, sobrou 918 no mês passado. Né? Então, a renda dela, somando com a renda do mês, foi 88% só. Ela teve mais 17% que veio do restante do mês anterior. A gente separa a nossa planilha em valores e em metas. O valor é aquilo efetivo que você ganhou. A meta é aquilo que lá no começo do mês você se planejou. Você falou, olha, eu quero receber esse salário como meta. E você vai ter isso também para as despesas. Para as despesas, você coloca como meta, é muito mais fácil vocês verem isso nas despesas variáveis, mas nas despesas fixas é um pouco mais complicado, porque vai ser sempre o mesmo valor. Então, você colocou que você tem a parcela da casa, que vai ser sempre o mesmo valor, tem sempre o mesmo valor de IPTU, internet e tudo mais. Então, essa é a segunda parte da planilha, que são as despesas fixas. Você precisa colocar tudo aquilo que está saindo da sua conta. Né? Isso aqui é o que sai todo mês, e isso aqui é o que sai todo mês, mas varia. Então, aqui a gente tem mercado, farmácia, luz, água, como eu falei. E aqui, como eu falei, é muito mais fácil de vocês estipularem metas. A meta do mercado, se vocês perceberam, ultrapassou. A meta de farmácia também ultrapassou. Água foi abaixo, combustível foi abaixo. Então, vocês vão vendo como que os seus gastos estão variando de acordo com a meta. Mas vocês devem estar me perguntando, como que eu faço contabilização das metas? Como eu estipulo a meta? Você tem que colocar um valor que é a média daquilo que você gasta no decorrer dos meses, mas, no final, quando você somar todas as suas metas, tem que ser o valor menor ou igual ao seu salário. Então, você recebe 3 mil,
esses 3 mil têm que estar refletidos, de certa forma, aqui nas metas. Não pode ser mais, porque senão você vai estar colocando como meta gastar mais do que você recebe. E não é esse o incentivo que a gente quer dar. Então, como vocês viram que o cliente que a gente está apontando aqui ultrapassou o valor das metas, ele ficou negativo na conta em R$ 206, mesmo tendo um saldo positivo lá no começo do mês de 918. Ou seja, somando 918 com 200, ele gastou 1.100 a mais. Então, quando você tem uma meta, é importante que você faça análise todos os dias da sua planilha para que o valor ele sempre siga à risca o que você tem na meta. Porque senão você vai acabar realmente gastando mais do que você está estipulando e também, obviamente, mais do que você está recebendo. E isso lá no final do mês pode gerar consequências, né? Como para ela foi, ela precisou usar o limite de crédito especial. Então, no final que você fez a sua planilha, colocou lá todos os gastos bonitinhos, você precisa primeiro analisar seu saldo. Eu acredito que o cliente não ficou satisfeito com o saldo negativo. Então, se você não está satisfeito com o saldo negativo, você precisa redefinir os seus gastos para o próximo mês para que isso não aconteça de novo e, obviamente, vai precisar redefinir para conseguir arcar com a dívida do mês anterior. Então, vai precisar definir prioridades e cortar gastos. O que aqui a gente pode cortar? Aqui a gente pode cortar, primeiro, o lazer, que ultrapassou muito. Eu acho que se o cliente, na verdade, acho não, tenho certeza, se o cliente não tivesse feito nada de lazer, ele não teria ficado com a conta negativa. Mas assim, o que a gente também fala é o seguinte, não é que você não precisa fazer o lazer. O que acontece? Claro. O lazer, ele pode ser de outras formas. Então, por exemplo, passeios culturais, museus. Então, a gente pode ir trocando. Então, por exemplo, por exemplo, é um costume cultural de ir ao restaurante todos os fins de semana. Aí você pensa, tudo bem, eu vou no fim de semana almoçar fora. Mas eu posso, de repente, almoçar numa casa de uma amiga, a gente pode almoçar em família. Então, a gente pode manter as nossas atividades, mas ir de uma outra forma. Então, reduzindo a frequência com que a gente gasta isso é importante. Então, assim, ter essa consciência do nosso orçamento e sempre ter a gente como parâmetro do nosso orçamento. Então, não dá para comparar nosso orçamento com o do lado, por exemplo, né? Com parentes ou amigos, Sim. Enfim, porque cada um tem um planejamento diferente e aí vai se adequando financeiramente diferente. Exatamente. Então, se você está vendo que sua conta vai ficar negativa no final do mês, qual deve ser a sua atitude? Vou cortar alguns gastos até o final do mês ou vou replanejar as coisas que eu tinha já estipulado fazer. Então, vou no restaurante? Não vou mais, eu posso ir menos. Pode adiar, é uma coisa super normal, assim, tá tudo bem adiar também, né? Eu costumo falar para os meus clientes que a gente tem um pensamento muito infantil, às vezes, com as finanças. De que eu quero isso, mas eu quero agora. E faz birra, vai lá e passa o cartão. Né? Mas tem que ter uma mãe interna falando a gente compra na volta e não comprar na volta. Porque se você comprar mesmo na ida, depois você tem as consequências lá no final. Então, aqui a gente teve muitos problemas. Agora eu quero a interação de vocês. Vocês conseguem ver quais são as despesas invisíveis aqui? Se vocês lembrarem. Agora eu estou fazendo um testezinho, dando uma de professora. As despesas invisíveis, isso, exatamente. São aquelas que vocês têm surpresas no final. São esses aqui, ó, os não identificados. Olha o que ela não conseguiu identificar, R$500. É um valor alto. Para você saber, você não tem ideia de onde foi esse dinheiro. É preocupante. Então, é por isso que você precisa contabilizar toda vez que você gastar as coisas que você gastou, né? Para saber para onde está indo esse dinheiro, onde você pode cortar. Então, isso foi um erro de não contabilização. Outra coisa, o lazer, como eu falei, acabou ultrapassando muito. E também o valor de mercado, nem tanto, mas eu acho que o que mais pesou aqui foi a farmácia e o lazer. O que você pode fazer quando você está vendo que vai ultrapassar pelo menos um pouquinho? Utilize o cartão de crédito. Aí a gente recomenda. A gente não recomenda utilizar o cartão como complemento de renda. A Natácia vai falar lá na frente. Né? Que as pessoas falam, acabou meu dinheiro, eu vou usar o cartão de crédito. Mas você tem que lembrar que lá na frente você vai ter que pagar. Que foi o que ela fez aqui, ó. As despesas variáveis foram esses 3 cartões de crédito que ela tem.
Se ela não tivesse um cartão de crédito, ela não estaria negativa. Então, essas coisas você também tem que colocar no planejamento. O terceiro ponto para você conseguir se organizar financeiramente bem é se organizar para poupar. Né? Criar um fundo de investimento, uma reserva de emergência, enfim. É importante que você poupe pelo menos alguma coisa e começar pelo... Pode falar. Claro. Uhum. Uhum. Meu Deus. Sim. Eu acho... Então, tudo bem, não pode fazer isso, não tem problema, porque aí o dinheiro que você recebeu do salário, ele fica rendendo no CDI da conta. Exato, sim, mas aí precisa ter uma ideia bem clara do que o cartão de crédito ali, ele está financiando o meu salário para 30 dias. Se a gente tem essa ideia que o salário, que o nosso cartão de crédito vai ser para isso, tudo não tem problema. A questão é, nós temos uma cultura interiorizada, não é nossa. A gente adquiriu para a gente e tudo bem, a gente não precisa se culpar por isso. A gente aprendeu que cartão de crédito é salário. Então, esse é uma questão que daqui a pouco que eu vou falar é sobre essas dívidas. Então, a gente vai ver que essas dívidas elas foram criadas muito sutis. Não é eu vou lá, quero fazer dívida. Uhum. Exatamente. O bom é você não ter dívida. Então, o que você pode fazer? Daqui a pouco a Tamara vai contar essa parte como se organizar e tudo mais, mas basicamente é o quê? Quando você for trazendo o seu controle financeiro com o exercício, né, assim como andar de bicicleta, assim como aprender uma nova língua, quando você começar a fazer isso de exercício, tipo, vou pegar minha planilha, vou pegar um caderno, vou anotar, sabe aquela... Como que você vai falar assim, agora eu estou fluente no meu planejamento financeiro? Como que você vai saber isso? Quando você passar em algum lugar e você quer comprar uma coisa, prontamente você vai falar, eu posso ou não posso? Você vai, não é que eu não posso, você vai falar, eu tenho para comprar agora, eu posso planejar, você vai saber de cor. Quando esse momento chegar, você vai falar, agora eu tenho uma consciência das minhas coisas, eu sei onde eu posso e onde eu não posso. E aí você vai chegar nesse nível que você quer fazer. Mas aí, como ela falou, metas. É. Isso. Mas também não é uma culpa deles, porque talvez eles também não tiveram, Exato. Entendeu? É uma coisa que raramente temos. Uhum. Isso é muito comum, A gente briga muito, a gente de economia, para que as finanças sejam ensinadas na escola. E, inclusive, já foi mudada a ABT, as normas, acho que é a ABT, que é a... Não, é BN alguma coisa. Que é o cronograma curricular do ensino médio. E aí é obrigatório... Isso, BNC. Eu sabia que começava com B, tinha um B aí no meio. E agora é mais obrigatório que tenha isso no currículo das escolas, mas ainda é um ensino muito pequeno. Assim, ainda é muito incipiente também. A gente tem muito professor... Exatamente. A gente tem muito professor inexperiente ainda. Pode falar. Saiu? Ah, que bom, vou procurar, não sabia não. Muito obrigada. Inclusive, a gente colocou até uma reportagem sobre isso, né? Qual é o problema... Que legal. Exato. Tem um livro que é O Pai Rico, Pai Pobre, que ele fala sobre ensinar as crianças sobre finanças. É muito importante. Então, não é necessariamente culpa dos nossos pais, é culpa quando eles sabem e não te falam. Aí sim, agora, quando eles não sabem, não tem como eles transferir um conhecimento que eles não têm. Hoje em dia, para as pessoas da minha geração em diante, que já saíram da escola, é mais autônomo. É eu procurando saber sobre como organizar minhas finanças. Ou você vai no automático, você simplesmente gasta, paga. E é isso, você não tem um controle. Só que chega lá no final da sua vida, você não tem um imóvel, você não tem aposentadoria, você não tem carro. E aí que está o problema, né? Porque quanto mais longe
quanto mais tempo você viveu, mais você vai precisando dessas coisas. Você mais vai precisando querer no seu cantinho, você mais vai precisando ter uma renda. Então, é importante que a gente saiba disso desde o começo. Mas essa questão do cartão de crédito tem muitos problemas envolvidos. O principal é você conseguir ter o controle através da fatura. Então, se é um cartão de loja que você não tem acesso ao aplicativo, é mais complicado. Você só tem a fatura quando chegar na sua casa. Agora, se é um cartão de banco, você tem um aplicativo do banco no seu celular, você consegue sempre ficar vendo lá a fatura.